Laura Santos está ajudando Sofia, de 10 anos, com a lição de matemática na mesa da cozinha, quando a menina faz uma pergunta que vai mudar 2 vidas para sempre. Laura, por que papai fica até tarde no escritório trabalhando com esses números estranhos que nunca consegue resolver? Aos 26 anos, Laura trabalha como babá há 6 meses na casa do renomado matemático Dr. Paulo Henrique. Mas nunca imaginou que sua resposta a uma pergunta inocente revelaria um segredo que ela guardava há 8 anos. Dr. Paulo Henrique é professor titular de matemática avançada na USP, consultor de grandes empresas e uma das mentes mais brilhantes do país na área de teoria dos números. Nos últimos 2 anos, ele tem trabalhado obcecadamente numa equação que a revista científica internacional Mathematics Today oferece um prêmio de $1 milhão para quem conseguir resolver. O problema, conhecido como conjectura de Goldstein, desafia matemáticos do mundo inteiro há mais de uma década. Nenhuma universidade conseguiu uma solução. Nem Harvard, nem MIT, nem Cambridge. Que números estranhos, Sofia? Laura pergunta, fingindo casualidade enquanto ajuda a menina com frações simples. Aqueles papéis cheios de símbolos que papai deixa na mesa do escritório. Ele diz que é um problema que ninguém no mundo consegue resolver. Laura sente uma pontada familiar no peito. A mesma sensação que sentia quando ainda sonhava em ser matemática, antes da vida forçá-la a abandonar tudo. Posso ver esses papéis? Laura pergunta, tentando manter a voz neutra. Papai não gosta que mexam nas coisas dele, mas se for só para ver... Sofia se levanta da mesa. Ele está na universidade mesmo. Não vai saber. Elas caminham até o escritório de Dr. Paulo. Um ambiente repleto de livros, quadros cobertos de equações e pilhas de papel com cálculos rabiscados. Na mesa principal, Laura vê dezenas de folhas com tentativas de resolver a conjectura de Goldstein. Seu coração dispara quando reconhece o problema que a atormentou durante anos na faculdade, antes de ter que largar o curso de matemática no 4º ano para trabalhar e sustentar a mãe doente. Laura, você entende essas coisas? Sofia pergunta, vendo a expressão concentrada da babá. Um pouquinho, Laura mente, seus olhos percorrendo rapidamente os cálculos. Dr. Paulo está seguindo uma abordagem tradicional, usando análise complexa, mas Laura percebe imediatamente onde ele está errando. O caminho que ele escolheu vai levá-lo a um beco sem saída, matemático, como aconteceu com todas as tentativas anteriores que ela leu em artigos quando ainda estudava. Sofia, preciso terminar de preparar seu lanche, Laura fala, mas sua mente está correndo. Ela sabe exatamente como resolver aquela equação. A solução veio para ela como um flash 5 anos atrás, quando ainda trabalhava como caixa de supermercado e passava as madrugadas estudando matemática em livros emprestados da biblioteca. Mas nunca teve oportunidade de desenvolver a ideia completamente. Naquela noite, depois que Sofia vai dormir, Laura fica inquieta. Não consegue tirar a conjectura de Goldstein da cabeça. Sabe que Dr. Paulo está há 2 anos tentando resolver usando métodos que não vão funcionar. Quer ajudar, mas como explicar que uma babá que nem terminou a faculdade sabe resolver um problema que desafia os melhores matemáticos do mundo? Na quinta-feira de manhã, Dr. Paulo aparece na cozinha com olheiras profundas e cabelos despenteados. Papai, você não dormiu de novo? Sofia pergunta. Dormi um pouquinho, filha. Papai está trabalhando numa coisa muito importante. Laura observa a frustração dele e sente o coração apertar. Dr. Paulo, ela se arrisca. Posso perguntar em que o senhor está trabalhando? Ele a olha surpreso. Em 6 meses, Laura nunca demonstrou interesse pelo trabalho dele. É um problema de matemática muito complexo, Laura. Nada que... Bem,
É difícil de explicar. A condescendência na voz dele dói, mas Laura entende. Para ele, ela é apenas uma babá sem formação superior. Sei que deve ser muito difícil mesmo, Laura responde diplomaticamente. Sofia me mostrou uns papéis ontem, cheios de números. Deve ser frustrante trabalhar tanto numa coisa. Dr. Paulo suspira. É frustrante, sim. 2 anos da minha vida dedicados a esse problema e não consigo nem chegar perto da solução. Durante o resto do dia, Laura luta contra a vontade de falar. Vê Dr. Paulo voltando do trabalho cada dia mais abatido, mais frustrado. Sofia comenta que o pai não brinca mais com ela nos fins de semana porque está sempre no escritório. Laura sabe que poderia acabar com esse sofrimento em algumas horas, mas como revelar sua capacidade sem parecer presunçosa ou mentirosa? Na sexta-feira à noite, a situação chega ao limite. Dr. Paulo está no escritório até 2 da manhã e Laura escuta ele falando sozinho. Não pode ser. Tem que ter uma solução. Tem que ter. A voz dele está carregada de desespero. Laura decide que não pode mais ficar omissa. Sábado de manhã, enquanto o Dr. Paulo dorme exausto e Sofia assiste desenho, Laura pega algumas folhas em branco e começa a escrever. Desenvolve a solução completa da conjectura de Goldstein, usando uma abordagem de teoria dos grafos combinada com análise numérica, um método que nunca foi tentado antes. Trabalha por 3 horas, verificando cada passo, até ter certeza absoluta de que a solução está correta. Quando termina, Laura deixa as folhas no canto da mesa do escritório com um bilhete. Doutor Paulo, talvez essa abordagem funcione. Uma admiradora do seu trabalho. Assina apenas LS e volta para a cozinha com o coração disparado. Segunda-feira de manhã, Dr. Paulo aparece na cozinha como um homem transtornado. Laura, você viu alguém estranho na casa no fim de semana? Não, Dr. Paulo, por quê? Alguém deixou uma solução matemática no meu escritório. Uma solução que pode estar certa. Laura finge surpresa. Uma solução para aquele problema que o senhor estava tentando resolver? Sim, e é genial. Quem quer que tenha escrito isso usou uma abordagem completamente nova. Nunca vi nada parecido. Dr. Paulo está eufórico e confuso ao mesmo tempo. Preciso verificar todos os cálculos, mas se estiver correto, seria uma descoberta importante? Laura pergunta, já sabendo a resposta. Importante? Laura, seria a descoberta matemática do século. $1 milhão de prêmio, reconhecimento mundial, artigos em todas as revistas científicas. Dr. Paulo para e franze a testa. Mas quem poderia ter feito isso? E como essa pessoa entrou na minha casa? Laura sente o estômago gelado. Não pensou na questão da invasão de privacidade. Dr. Paulo, tem certeza que ninguém da família poderia ter feito? Laura, isso é matemática de nível PhD avançado. Sofia tem 10 anos, minha irmã é advogada, meus pais são aposentados. Ele para de falar e olha diretamente para ela. Laura, você... Não, é impossível. O que, Dr. Paulo? Você estudou matemática na faculdade? A pergunta que ela temia finalmente chegou. Laura respira fundo. Estudei 4 anos na Unesp, mas não terminei o curso. Por que não terminou? Minha mãe ficou doente. Precisei trabalhar para sustentar a família. Dr. Paulo se senta pesadamente na cadeira. Laura, que nível de matemática você estudou? Até cálculo avançado, teoria dos números, alguns tópicos de análise. E teoria dos grafos? Laura sente que não há mais como esconder. Também? O silêncio na cozinha é tenso. Dr. Paulo olha para Laura como se a visse pela primeira vez. Laura, foi você que escreveu aquela solução? Ela baixa a cabeça. Foi. Como assim foi? Você, uma babá, resolveu um problema que Harvard não consegue resolver? Dr. Paulo, eu não queria invadir sua privacidade, só que vi o quanto o senhor estava sofrendo e sabia que poderia ajudar. Ajudar? Laura,
Você resolveu a conjectura de Goldstein. Sabe o que isso significa? Sei que é importante para o Senhor. Importante para mim? Isso vai mudar a história da matemática. Dr. Paulo caminha de um lado para o outro, processando a informação. Laura, por que nunca me contou que tinha essa formação? Porque babá com formação matemática assusta os patrões. E porque faz 8 anos que não mexo com matemática de verdade. Achei que tinha esquecido tudo. Esquecido? Laura, você acabou de resolver um dos maiores enigmas da matemática moderna. Dr. Paulo para na frente dela. Preciso fazer uma pergunta. Você tem certeza absoluta de que a solução está correta? Tenho. Verifiquei 3 vezes todos os cálculos. Laura, você percebe que vai dividir o prêmio de $1 milhão comigo? Como assim dividir? A descoberta é sua. Eu apenas vou ajudar a publicar e apresentar para a comunidade científica. Laura fica chocada. Dr. Paulo, eu não posso aceitar isso. Eu sou apenas sua babá. Você não é apenas minha babá. Você é uma gênia matemática disfarçada de cuidadora de criança. Dr. Paulo se senta ao lado dela. Laura, por que abandonou a matemática? Porque não tinha escolha. Minha mãe teve câncer, os tratamentos eram caros, eu era filha única. Precisei largar tudo para trabalhar. E sua mãe? Morreu há 3 anos. Quando finalmente consegui estabilidade financeira, já era tarde para voltar para a faculdade. Tinha perdido muito tempo, não tinha mais referências acadêmicas. Laura, nunca é tarde para retomar um sonho, principalmente quando você tem um talento excepcional. Nas semanas seguintes, Dr. Paulo trabalha com Laura para verificar e publicar a solução. Cada revisão confirma. Laura Santos, babá de 26 anos, resolveu sozinha um problema que desafiou as melhores mentes matemáticas do mundo por mais de uma década. Laura, Dr. Paulo fala numa tarde, depois de confirmarem pela 10ª vez que a solução está perfeita, tem uma proposta. Qual? Quer ser minha parceira de pesquisa oficialmente? Salário de doutoranda, bolsa para terminar a graduação e depois mestrado e doutorado direto? Laura sente lágrimas nos olhos. Dr. Paulo, isso é sério? Nunca falei tão sério na minha vida. Laura, você tem um dom que aparece uma vez a cada geração. Seria um crime desperdiçar isso cuidando de criança. Mas eu amo cuidar da Sofia. E pode continuar cuidando. Sofia vai adorar ter uma matemática famosa como babá particular. 6 meses depois, a solução de Laura é publicada na revista Mathematics Today com o título Solução da Conjectura de Goldstein, por abordagem de teoria dos grafos, aplicada. A comunidade científica internacional fica em choque quando descobre que a autora é uma babá brasileira que não terminou a faculdade. Como você se sente sendo chamada de gênia matemática? Um repórter pergunta durante entrevista coletiva. Me sinto grata pela segunda chance, Laura responde. E espero que minha história inspire outras pessoas a nunca desistir dos seus sonhos, mesmo quando a vida força outras escolhas. Dr. Paulo, ao lado dela na entrevista, sempre faz questão de esclarecer. Laura não é minha descoberta. Eu apenas tive a sorte de ela trabalhar na minha casa. O talento sempre esteve lá, só precisava de oportunidade para brilhar. 1 ano depois, Laura está terminando a graduação em matemática com louvor, trabalhando em sua dissertação de mestrado e ainda cuidando de Sofia nos fins de semana. O prêmio de $1 milhão ela dividiu. Metade doou para um fundo de bolsas para estudantes carentes, metade investiu na própria educação. Laura, Sofia, pergunta numa tarde, você ainda gosta de ser minha babá mesmo sendo famosa? Claro que gosto. Você foi quem me deu a primeira pista sobre o trabalho do seu pai. Como assim? Se você não tivesse me mostrado aqueles papéis, eu nunca teria sabido do problema que ele estava tentando resolver. Hoje, Dr. Paulo e Laura
São parceiros de pesquisa reconhecidos mundialmente. Ela virou referência em teoria dos grafos aplicada, dá palestras em universidades internacionais e é consultora de empresas de tecnologia. Sofia sempre se orgulha de contar para os amigos que sua babá é uma das matemáticas mais famosas do mundo. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda? Dr. Paulo comenta em entrevista para documentário sobre Laura. Não é só o fato dela ter resolvido a conjectura, é o fato de que talvez existam milhares de Lauras pelo mundo, trabalhando em empregos simples, com capacidades extraordinárias que nunca tiveram chance de se manifestar. Laura, quando perguntada sobre conselhos para jovens que precisam abandonar estudos por necessidade, sempre responde: nunca parem de aprender, mesmo informalmente. E nunca achem que perderam a chance para sempre. Às vezes o talento precisa hibernar, mas quando encontra a oportunidade certa, desperta mais forte do que nunca. A história de Laura Santos se tornou lenda na comunidade matemática. A babá que resolveu em algumas horas o que Harvard não conseguiu em décadas. Mas para ela, a maior conquista não foi o prêmio ou o reconhecimento. Foi provar que talento verdadeiro não tem classe social, não tem prazo de validade e sempre encontra um jeito de se manifestar quando menos esperamos. No final, a conjectura de Goldstein foi apenas o começo. Laura abriu portas para que outros talentos escondidos fossem reconhecidos. Criou um programa de identificação de genialidade em profissões não acadêmicas. E sempre que vê uma pessoa trabalhando apenas como babá, faxineira ou qualquer função simples, lembra de si mesma e pensa: que tipo de gênio pode estar escondido aí? Essa história de talento reconhecido te inspirou? Deixa seu like se você acredita que todos têm potenciais ocultos esperando a oportunidade certa. Me conta nos comentários. Você já teve que adiar sonhos por necessidade? Qual parte dessa história mais te marcou? Inscreva-se para mais histórias que mostram como o talento verdadeiro sempre encontra seu caminho. Ativa o sininho e recebe todas as nossas histórias de superação e reconhecimento.